Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos indo para a terceira e última parte sobre Grécia Antiga, enfim, né? Então no último vídeo paramos falando exatamente sobre as duas principais cidades-estados, as duas principais polis que se desenvolveram na Grécia Antiga, né? Dentro do período arcaico. Vimos Atenas e vimos Esparta, vimos as diferenças, né, entre elas, cidades completamente distintas, completamente diferentes, mas de extrema importância para a Grécia Antiga para entender aquela sociedade grega daquele momento. Então, com isso, vamos passar para o outro período, o período clássico, que lembra o nome já nos ajuda, né? O período clássico, é o período de auge da Grécia. Para ser mais específico, é o período de auge de Atenas, né? Atenas, dentro desse período, se torna a principal cidade, a principal polis grega, tá? E aqui, esse período, o início dele é marcado pelo quê? Pelas famosas guerras médicas, que foram as guerras entre persas e gregos. E aqui foi um interesse, né, foi um conflito de interesses, né? Atenas estava adotando uma política expansionista, né? Estava se expandindo, estava tentando conquistar novas terras, outras colônias e tudo mais. E o Império Persa, a mesma coisa. Vale lembrar que o Império Persa foi gigantesco, né? Então, adotando essa política, o Império Persa queria dominar a Grécia também. Então, através desse choque de interesses, né, a Grécia vai tentar se unir para tentar lutar contra o famoso e grandioso Império Persa daquele momento. Nessa união, a Grécia vai formar a famosa Liga de Delos. A Liga de Delos, então, é uma liga entre algumas cidades gregas para tentar lutar contra os persas. E quem comandava a Liga de Delos? Exatamente a cidade de Atenas. E aí começam as guerras médicas. Dentro das guerras médicas foram várias as batalhas que ficaram conhecidas, como por exemplo a Batalha de Maratona, na qual Atenas vence os persas. Inclusive o nome Maratona, né, deu homenagem aí à corrida. Hoje, quando a gente fala maratona, vem à mente de corrida, né? Porque, segundo a história, um mensageiro, né, de Atenas teria visto o exército persa se deslocar e teria corrido por quilômetros para avisar os gregos que os persas estariam vindo. E assim teria dado tempo de lutar e se preparar contra eles. Por isso, maratona. A Guerra de Termópilas, que foi muito conhecida, que foi a famosa Batalha dos 300, né? Naquele filme 300, inclusive, que os espartanos perderam para o rei Xerxes, né? Naquele momento que era o rei da Pérsia, do Império Persa. Perderam a Batalha de Termópilas. A gente sabe que a questão dos 300, ela tem toda uma mitologia em volta dela, a gente não sabe ao certo o número de guerreiros que tinham, né? Mas enfim, tem toda a mitologia dos 300 e tudo mais. Eles perderam aquela batalha, entre outras batalhas também, a Batalha de Salamina, né, que mostra no segundo filme, que são aquelas batalhas navais entre os persas e os gregos, que os gregos vencem, inclusive. Resumindo, depois do final de tudo, depois de muitas batalhas, os gregos acabam saindo vitoriosos das guerras médicas, derrotam o famoso Império Persa. Tá? E com isso, quem sai ganhando ainda mais é Atenas, que já era a principal cidade e estava liderando a Liga de Delos. Tá? Claro que isso vai começar a incomodar algumas outras cidades, principalmente Esparta. Por quê? Porque Atenas, a partir de então, ela vai começar a adotar uma política expansionista dentro da própria Grécia. Então, como assim, né? Ela vai tentar dominar as outras cidades gregas, ela vai cobrar tributos das outras cidades gregas, ela vai querer dominar mesmo a Grécia. Claro que Esparta, que era uma cidade muito forte, também não vai gostar nem um pouquinho disso, tá? Não vai gostar nem um pouquinho disso e vai se unir com outras cidades ali da sua região, formando a Liga do Peloponeso. Então essa Liga do Peloponeso, formada agora por Esparta, tinha o objetivo de combater Atenas, né? Combater a Liga de Delos. E aí começa uma guerra entre os próprios gregos. Né? Olha que curioso, né? E Atenas estava passando justo pelo seu auge, né? Esse período clássico data aí do século sexto até o século IV a.C. e o século V a.C. é o período do século de Péricles em Atenas, né, que foi um governante de Atenas, século da construção do Partenon, século da filosofia, né, com Sócrates, Platão, Aristóteles, do teatro grego, enfim, é o período de explosão cultural mesmo, desenvolvimento de Atenas, e acontece que ele vai entrar em guerra contra Esparta e que vai envolver outras cidades também, porque lembra que era a Liga de Delos versus a Liga de Peloponeso. Entra na guerra e Esparta, muito boa militarmente, sempre, né, vence Atenas.
Tá? Esparta vence Atenas, mas a gente sabe que o resultado é catastrófico para a Grécia como um todo, porque ela se autodestruiu. E como se não bastasse, depois que Esparta sai vitoriosa, não dura muito tempo não, porque aí uma outra cidade grega importantíssima, também a cidade de Tebas, vai entrar em guerra contra Esparta. No final, Tebas vai vencer Esparta. Mas no final de tudo, a Grécia está destruída. A Grécia está devastada. Então o seu período de auge foi o início também do seu período de declínio, de autodestruição. Tá? Com isso, né, o Felipe II, rei da Macedônia, naquele momento ali vizinho da Grécia, ele está olhando isso e está vendo, nossa, vou aproveitar esse momento e invadir a Grécia. Ele estava expandindo o seu império, o Império Macedônico. Ele vai, invade e consegue conquistar a Grécia aproveitando esse momento de fraqueza, né? Mas quem se destacou mesmo pelo grandioso império que construiu foi o filho dele, Alexandre, que ficou conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre vem e aumenta ainda mais o Império Macedônico, conquista várias áreas, o Império Persa, o Egito. E o Alexandre ele gostava muito da cultura grega, da cultura persa, da cultura egípcia, e ele vai tentar promover uma fusão de culturas, que ficou conhecido como helenismo. Né? Então, se vocês ouvirem falar alguma vez de cultura helenística, é essa cultura que o Alexandre fez, é uma fusão de cultura persa com cultura grega, com cultura egípcia, ocidental, oriental, enfim. Essa fusão é cultura helenística. Não confunda cultura helenística com cultura helena. Se vocês virem o termo cultura helena, é cultura grega, né? Que os gregos eles não se autoproclamavam como gregos. Eles se autoproclamavam como helenos, descendentes da Helena de Troia. Tá? Então, cultura helena, cultura grega. Cultura helênica, aí sim, ou helenística, cultura helenística, aí sim, né? A cultura promovida pelo Alexandre, a fusão de culturas. Mas também não dura muito tempo o Império Macedônico, né? Porque o Alexandre ele morre cedo e depois que ele morre, né, o império dele vai se dividir entre alguns generais seus, enfim, e não consegue ir para frente. Chega um momento que no século II ele vai ser o Império Macedônico invadido pelos romanos, tema da nossa próxima aula. Tá bom, gente? E para finalizar, o legado que a cultura grega nos deixa, né, como um todo. Como vocês viram, em nenhum momento os gregos se autoproclamaram como gregos, em nenhum momento eles se unificaram sobre um rei, sobre um governo só, não, sempre tiveram separados, a autonomia de cada cidade. Né? A única coisa que sempre os uniu, né, que fez eles lutarem juntos, uns ao lado do outro, foi a língua grega, que eles falavam a mesma língua e tinham os mesmos deuses, a mesma cultura. O que eles nos deixam como legado? Muitas coisas. A política vem da Grécia, a economia, inclusive é uma palavra que vem de uma palavra grega, economia, política, a democracia, o teatro, a filosofia, com os primeiros filósofos sensacionais, né? Sócrates, o pai da filosofia. Enfim, são muitas as coisas que eles nos deixam. A língua, né? Porque muitas palavras nossas, hoje do nosso português, vêm do grego, inclusive. E eles deixaram um legado muito grande para os romanos, né? Afinal, os romanos vão pegar muito da cultura grega nesse momento. Tudo bem, gente? Eu espero ter ajudado a todos. Qualquer dúvida sobre Grécia é só me procurar. Deixa um like aqui que me ajuda bastante. Tá? Se você está assistindo esse vídeo, esqueci até de comentar no início, né? Coloque ele em alta resolução, em 1080p. Tudo bem? Então, até a próxima, gente.